Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Este é o canal Prega a Palavra. Eu sou o pastor Newton Soares Scala, sou pastor batista, pastorei a Segunda Igreja Batista de Mauá e é uma grande alegria poder estar aqui e compartilhar a palavra de Deus com você. Estamos numa série intitulada Fundamentos da Nossa Fé e hoje nós vamos falar sobre a morte. Não é um assunto que as pessoas mais apreciam ouvir acerca dele, mas é tão necessário aprender sobre a morte como também é necessário aprender sobre a vida. Então eu quero pedir que você esteja com seu coração aberto para ouvir tudo aquilo que Deus quer falar com você com relação à experiência da morte. Quando eu era criança, ouvia sempre os mais velhos dizerem que ninguém vai ficar para semente nessa terra. Isso, eles queriam dizer que nós somos finitos. E nisso concorda com o dito dos antigos, a Bíblia, que diz que todos nós somos mortais em consequência do pecado. O pecado introduziu a morte na experiência humana e então, a partir do momento em que o homem se tornou pecador, também se tornou mortal. Romanos capítulo 5, versículo 12 diz: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é consequência do pecado. A Bíblia diz em Romanos capítulo 6, versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. A palavra de Deus assegura a continuidade da consciência e da identidade pessoais após a morte, bem como também a necessidade de todos os homens aceitarem a graça de Deus que nos é oferecida em Cristo Jesus, enquanto ainda estamos com vida neste mundo. No Evangelho de Lucas, capítulo 16, versículos 19 a 31, Jesus contou uma parábola que é conhecida como a parábola do rico e Lázaro. E nós vamos ler a palavra de Deus. Diz assim: havia um homem rico que se vestia de púrpura e linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Vamos continuar a leitura já, mas eu quero te dizer o significado da palavra Lázaro. Por que Jesus escolheu um nome próprio para fazer parte de uma de suas parábolas? É a única parábola que tem um nome próprio nela. E aqui então, Lázaro significa Deus é o meu socorro. Significa socorro, Deus. Eu confio em ti, Deus. Tu és o meu socorro, o meu amparo. É em ti que está a minha confiança. Quando Jesus escolheu esse nome Lázaro, ele estava querendo que as pessoas que o ouviam entendessem que aquele mendigo olhava para Deus como o seu socorro. Versículo 21, continuando a nossa leitura, diz: este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Em vez disso, os cães vinham lamber as suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. Também aqui eu quero abrir um parênteses e falar um pouquinho sobre Abraão. Abraão é considerado o pai da fé. Ele é o pai de todos aqueles que creem, que confiam em Deus. Vejam que esse mendigo morreu e foi para junto de Abraão, o pai da fé. Jesus estava mostrando nessa parábola que esse mendigo tinha uma fé em Deus como o seu socorro, que ele olhava para Deus clamando por misericórdia. Foi para junto de Abraão. O nosso texto continua. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, na crença do povo da época do Novo Testamento, era um lugar onde ficavam as almas das pessoas que morriam. No Hades, onde estava sendo atormentado, vejam que
o rico, que não confiava em Deus, que não tinha Deus como seu socorro, mas que via no dinheiro o seu socorro, o seu prazer, a sua vida, a sua razão de existência, ao morrer ele estava sendo atormentado no Hades. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima. Percebam que Lázaro estava numa posição superior a ele. Ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Então chamou-o: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Vejam que havia ali um fogo naquele lugar de tormento onde ele estava sendo atormentado por aquele fogo, ele achava que seu sofrimento era mais do que o que ele merecia, e ele ainda queria que Lázaro continuasse servindo, indo ali molhar o dedo na água e vir refrescar a sua língua. Durante toda a sua vida ele pensou que as outras pessoas existiam só para servi-lo, e lá na eternidade ele mantinha o mesmo pensamento. Durante a vida na terra ele nunca avaliou a sua própria vida para ver se estava ou não agradando a Deus, e lá ele ainda estava achando que o seu sofrimento era injusto, que ele não merecia o castigo que estava recebendo. Versículo 25 continua: Mas Abraão respondeu: Filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Notem isso, Jesus diz que há um abismo entre os que vão para a perdição e entre os que vão para a salvação, abismo esse que não é possível alguém passar de um lugar para o outro. Nem quem está salvo pode ir para a perdição e nem quem está perdido pode ir para a salvação, porque uma vez que a morte deu fim à nossa existência na terra, o nosso destino eterno está selado e definido. Não mais há possibilidade de mudança. É por isso que a Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Hoje é o dia aceitável, hoje é o dia da salvação. É esse o tempo. No versículo 27, lemos: Ele respondeu: Então eu lhe suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para este lugar de tormento. Vejam que esse rico estava lá naquele lugar e achava que ele não tinha sido devidamente alertado sobre o perigo de ir para a eternidade sem Deus, e agora ali ele estava preocupado com os outros 5 irmãos que ele tinha, com medo de que eles fossem também para a mesma perdição onde ele se encontrava. Versículo 29. Abraão respondeu: Eles têm Moisés e os profetas. O que Abraão quis dizer com Moisés e os profetas? O Antigo Testamento, em nossa Bíblia, que pega toda essa parte aqui que vem antes do nascimento de Jesus, contém os escritos de Moisés, que vai de Gênesis a Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses são de Moisés. E os demais livros são considerados os profetas. Então, quando Jesus diz, eles têm Moisés e os profetas, Jesus está dizendo, eles têm uma escritura sagrada, na qual eles poderão encontrar o aviso, o alerta, para não virem para este lugar de tormento para onde você veio. Eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão,
disse ele. Mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam? Abraão respondeu: se eles não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. O que aprendemos nesta parábola que Jesus contou? Que a salvação na eternidade é para aqueles que olham para Deus como seu socorro. É para aqueles que confiam em Deus e clamam a Deus. Jesus diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Então é alguém que sabe ser um pecador, olha para Deus e pede misericórdia. E encontra misericórdia em Jesus Cristo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja que, então, aquele que vê seus próprios erros e busca perdão em Deus, encontra esse perdão em Jesus Cristo. As pessoas que não se incomodam com a vida espiritual aqui na Terra, também não terão um bom destino na eternidade. E não é alguém pedindo que a pessoa tenha um bom lugar que vai mudar o seu destino. É a decisão que a própria pessoa vai tomar em vida, é que vai decidir o que acontecerá com ela na eternidade. Talvez você me pergunte: Pastor Newton, mas quando é o momento de se arrepender? É quando você tiver a oportunidade. A Bíblia diz: se hoje ouvirdes a voz do Espírito, não endureçais os vossos corações. Hoje é o tempo aceitável. Havia um homem que durante toda a sua vida foi errado. Ele era um criminoso e ele foi condenado à morte pelo Império Romano. E os que eram condenados à morte pelo Império Romano recebiam, algumas vezes, a sentença de morte de cruz. E então ele foi crucificado no mesmo dia que Jesus Cristo foi crucificado. Pilatos examinou Jesus, disse que não via nele crime algum, mas como os judeus insistiam em que Jesus fosse crucificado, ele o entregou para que o crucificassem, lavou as mãos e disse: responsabilidade de vocês, eu não vejo nele crime nenhum. Então Jesus estava crucificado e com ele tinham mais dois crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda. Mas aqueles dois que estavam crucificados com Jesus eram realmente bandidos, eram malfeitores, a Bíblia diz. E então, quando estão ali na agonia da morte, um deles vira para Jesus e diz: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus disse para ele: em verdade te digo que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aquele homem encontrou a salvação no último instante da sua vida. Ele não teve a oportunidade de descer da cruz e ser batizado, ele não frequentou igreja, ele não passou a dar dízimo, ele não fez nada disso. Tudo que ele fez ali foi tomar uma decisão, entregar a vida a Cristo e ser salvo. Só Jesus Cristo salva e é somente a fé em Jesus que salva. Não são as nossas obras, não são atos religiosos, é a nossa fé em Jesus Cristo. Como aquele homem fez no último instante da sua vida e ele foi salvo. A Bíblia diz que depois da morte não resta outras opções. Não há reencarnações. A pessoa não fica indo e voltando até melhorar. Não. Em Hebreus capítulo 9, versículo 27, nós lemos: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Só há uma morte, portanto, uma pessoa não reencarna, porque senão ela morreria 2, 3, quantas vezes reencarnasse. Então a Bíblia é clara em dizer que não existe apoio bíblico para essa crença na reencarnação. Então quem crê em reencarnação não crê de acordo com os ensinos de Jesus e da Bíblia, porque a Bíblia diz que o homem morre uma única vez. É a única chance que você tem de acertar o alvo é agora, enquanto você está vivo. Aos homens está determinado morrerem uma só vez, vindo depois disso
o juízo. Com a morte está definido o destino eterno de cada homem. Lembra da parábola do rico e Lázaro? Lázaro foi para o seio de Abraão e o rico foi para um lugar de tormento. Então vamos voltar um pouquinho à parábola. O que nós aprendemos ali? É que é durante a vida que nós escolhemos o destino eterno. Segunda coisa que aprendemos, que aquele Lázaro foi salvo não por ser mendigo, não por ser pobre, não por ter muitas feridas no seu corpo, mas por olhar para Deus como seu socorro. E aquele rico foi condenado não por ter dinheiro ou por ser pobre, porque riqueza ou pobreza não prepara ninguém para a eternidade. Há pobres indo para o inferno e há ricos indo para o inferno. Há pobres indo para o céu e há ricos indo para o céu. O que muda é a crença. Se você olha para Deus como seu socorro, então você encontra socorro em Deus. Também o que nós aprendemos nessa parábola do rico e Lázaro? Que a morte vem para todo mundo. Os pobres morrem. Eles não têm nada e morrem. E os ricos também morrem. Têm tudo e morrem. Não há seguro contra a morte. Todos hão de morrer um dia. Porque o salário do pecado é a morte e todos pecaram. Todos nós estamos destinados a morrer. Como diziam os antigos quando eu era criança, ninguém vai ficar aqui para semente. A morte é uma realidade. Você pode não querer falar nela, você pode bater na mesa quando escuta sobre esse assunto, tentando espantar isso para longe, mas quando chegar o seu dia, você morrerá, como eu também vou morrer um dia. Nós não sabemos o dia, Deus não nos preocupa com esse tipo de ansiedade, não sabemos, mas devemos estar preparados cada dia para encontrarmos com o nosso Deus. Pela fé em Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador, lembrando que Jesus morreu pelos nossos pecados, ele não merecia a morte, mas ele se ofereceu voluntariamente em sacrifício pelos nossos pecados, pela fé nesse sacrifício, a morte deixa de ser uma tragédia na vida do crente em Jesus, porque, na verdade, a morte nos transporta para um estado ainda melhor do que o que nós já vivemos aqui nessa terra. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Nós já vivemos uma vida de qualidade infinitamente superior à vida de uma pessoa que não tem fé em Jesus. Mas quando partirmos para a eternidade, então o nosso estado será ainda infinitamente melhor. Porque aqui a gente ainda convive com dor, convive com morte, convive com doença, convive com tristezas, mas na eternidade não haverá tristezas, não haverá morte, não haverá doenças, não haverá lágrimas escorrendo, porque o Senhor enxugará dos nossos olhos toda lágrima que já foi derramada em nossa vida. A esse estado que nós vamos ser transportados por meio da morte, a Bíblia chama de dormir no Senhor. Imagine o conforto, dormir no Senhor. Em Filipenses capítulo 1, versículo 21 a 25, nós vemos o apóstolo Paulo falando da morte como algo lucrativo, algo melhor, uma experiência melhor do que a vida. Olha só, vamos ler. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 10, Ele, Jesus, morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, vivos fisicamente, quer dormindo, morto no Senhor, dormindo no Senhor, vivamos unidos a Ele. Apocalipse capítulo 14, versículo 13 diz,
Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor de agora em diante, diz o Espírito. Sim, eles descansarão das suas fadigas, pois as suas obras os seguirão. Felizes aqueles que dormem no Senhor. Feliz é aquele que parte para a eternidade tendo a certeza da sua salvação. E talvez você vai dizer: pastor Nilton, mas quem que pode ter certeza da salvação? Todos nós somos pecadores, e é por isso que nós podemos ter certeza da salvação. Porque Jesus disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. O apóstolo Paulo diz: fiel é essa palavra e digna de toda aceitação, que Cristo veio buscar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Então, não é porque nós somos bonzinhos que podemos ter certeza da salvação, mas é porque Jesus Cristo veio ser o nosso Salvador. E quando o Salvador que eu tenho é Jesus, eu posso ter certeza de que estou salvo, porque o que Jesus faz, ele faz bem feito, dá para confiar. Então, se você tem a Jesus como seu Salvador, você tem certeza da sua salvação. Se você não tem certeza da sua salvação, você ainda não tem a Jesus Cristo como seu Salvador. Você ainda não confiou nele como seu Salvador. Quando você confiar, você terá plena certeza de que os seus pecados foram perdoados, que você foi aceito na família de Deus, que a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus, e como filho você sabe que é também herdeiro de Deus, e você, quando partir dessa vida para a eternidade, irá para a casa do Pai Celestial, onde há muitas moradas e onde Jesus foi preparar lugar para cada um de nós. Essa é a crença, essa é a base da nossa salvação. Os incrédulos e os impenitentes entram, a partir da morte, num estado de separação definitiva de Deus. Lembram da parábola do rico e Lázaro? O rico morreu e ali no Hades ele já começou a sentir o tormento, ele já começou a sentir o desespero, e então ele começou a buscar de todas as formas alguma maneira de aliviar aquele sofrimento eterno ao qual ele estava submetido, mas todas as respostas que vieram para ele foram: não é mais uma oportunidade para você. Sua oportunidade ficou lá atrás e lá você escolheu um caminho diferente. Em João, capítulo 5, versículo 28 e 29, Jesus diz: não fiquem admirados com isso, pois está chegando a hora em que todos os que estiverem nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram o bem ressuscitarão para a vida, e os que fizeram o mal ressuscitarão para serem condenados. Haverá uma ressurreição física. Nosso corpo, que um dia é depositado lá num cemitério, ou é queimado pelo fogo, ou comido por peixes no mar, um dia esse corpo será ressuscitado pelo poder de Deus, para recebermos a salvação ou para sofrermos a condenação. Vai depender da escolha que você fez em vida. Jesus diz que haverá ressurreição, alguns para a vida e outros para serem condenados. A minha oração por você que me ouve é que você ressuscite para a salvação, não para a condenação. Salvação e condenação são assuntos sobre os quais Jesus falou muito. É completamente ineficaz qualquer tentativa humana de mudar o destino eterno de alguém que já partiu. Nós não podemos mudar a realidade de alguém que já foi para a eternidade. Mas nós podemos mudar a realidade de alguém aqui na terra, falando do amor de Deus para elas. Na palavra de Deus, nós somos instruídos a não buscar contato com aqueles que já morreram. Deus fala muito seriamente para o seu povo não ter esse tipo de prática, mostrando inclusive que tais práticas geram graves condenações diante de Deus. Deus não aprova a prática de contato com os mortos.
A Bíblia é muito clara nisso. E se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, me inscreva aí no canal que eu entro em contato com você para te dar toda a fundamentação bíblica sobre isso que estou acabando de falar aqui. Todos nós enfrentaremos a morte um dia, mas isso não precisa ser algo que seja um desastre na nossa vida. Podemos estar preparados para esse dia, para passar para a eternidade, sabendo para onde nós estamos indo. Em João capítulo 5, versículo 24, Jesus afirma: Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Vamos orar. Curve sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor, eu peço que neste momento o Espírito Santo convença cada um que ouviu essa palavra da necessidade de crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Pai, talvez alguns que estão me ouvindo aqui tenham o hábito de querer se cercar de todas as possibilidades. Quero o Senhor como Salvador, mas quero outros intermediários também. E, Senhor, eu peço que neste momento o Teu Espírito Santo ajude essas pessoas a abandonar toda e qualquer outra alternativa e ficar exclusivamente com o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque o Senhor não divide a sua glória com ninguém, não há outros mediadores, não há outros salvadores, só o Senhor morreu pelos nossos pecados. Ajude essa pessoa a confiar inteiramente em Ti. Eu peço em nome de Jesus. Se você quer receber a Cristo como seu único Salvador, ore comigo, diga assim para Jesus: Jesus, hoje eu me entrego a Ti, recebendo o Senhor como meu único e suficiente Salvador, e de hoje em diante eu quero Te seguir de todo o meu coração. Amém. Que o Senhor te abençoe, que Ele abra o seu entendimento para o Evangelho, que a palavra de Deus possa penetrar profundamente em sua vida e gerar grandes transformações para a glória de Deus e sua alegria. Em nome de Jesus. Deixa aí o seu like em nosso canal. Não deixe de fazer isso não. Deixa aí o seu joinha. É muito importante para nós. Isso melhora a condição do nosso canal aqui no YouTube. E se você não é inscrito, inscreva-se. Se já é inscrito, não tente inscrever de novo que você vai acabar cancelando a sua inscrição. Se você foi abençoado com essa palavra, envie essa mensagem para pelo menos 3 dos seus amigos. É fácil, é só clicar aí em cima e enviar para os seus contatos. Deus abençoe sua vida, que você tenha uma ótima semana em nome de Jesus.